Convidado aqui no Jornal da Manhã é o professor Tomás Pereira, professor da FGV, a Faculdade de Direito do Rio, a FGV Direito Rio. Tudo bem, professor? Bom dia, obrigado pela participação nesse feriado de Sexta-feira Santa, um prazer ouvi-lo aqui. Tudo bem? Bom dia, Vitor. Obrigado. Ô, professor, o senhor acha que esse caso já foi encerrado no Supremo? Ainda há chance de que o plenário se manifeste? Qual o futuro desse inquérito que investiga as fake news e ofensas contra os ministros? Olha, seria muito importante que o plenário se manifestasse, né? O caso não está encerrado na medida em que o inquérito continua. A única coisa que aconteceu foi que a ordem específica contra a revista Cruzoé, que o ministro Alexandre de Moraes tinha determinado que a notícia fosse retirada do ar, essa ordem foi cancelada, né? E com isso a notícia voltou a poder ser publicada, mas o inquérito continua, o que significa que a qualquer momento decisões como essas podem acontecer. O que a gente tem visto nesse caso é um conjunto de patologias que têm sido comuns no Supremo, que são decisões individuais. Então pensa nesse caso, né? A gente tem um inquérito que foi aberto individualmente pelo presidente do tribunal, uma relatoria que é entregue, né, sem sorteio, né? Ela foi determinada, a relatoria, ao ministro Alexandre de Moraes, que como relator tem amplos poderes durante esse inquérito, e agora você tem o presidente pede que o relator considere essa notícia, o relator individualmente retira do ar, e as manifestações que a gente tivemos até agora são manifestações na mídia, também individuais, né? Então o ministro Celso de Mello, decano do tribunal, ontem se manifestou defendendo a liberdade de imprensa, né, de maneira crítica, digamos assim, a esse tipo de atitude, mas isso não foi uma manifestação do plenário, por mais importante que seja, e não foi sequer uma manifestação oficial, né? É uma manifestação na imprensa, uma nota à imprensa de um ministro individual. Seria muito importante que o plenário se manifestasse sobre isso, tanto sobre o inquérito em si, né, para saber se esse inquérito de fato deveria ter sido aberto, quanto inclusive se ele poderia ser aberto, né, porque esse inquérito foi aberto a partir de uma visão completamente expansiva do que o regimento de fato autoriza que o tribunal faça. Agora, professor, e em relação à manifestação do ministro Alexandre de Moraes, como é que o senhor considerou a abertura do inquérito? Ele foi de alguma forma, aliás, a decisão que censurou as reportagens, não a abertura do inquérito propriamente, houve algum excesso nessa decisão? Como é que o senhor avalia? Olha, acho que para começar foi muito problemática a ordem ter sido tomada sem ouvir a revista, né, pelo que a gente sabe. O presidente do tribunal, o ministro Dias Toffoli, incomodado com a notícia, mandou um e-mail, né, uma comunicação ao relator. O relator, com base numa informação da Procuradoria-Geral da República, simplesmente declarou que aparentemente aquele documento não existia. Se o documento não existia, ele disse que aquilo era fake news e retirou. Em nenhum momento ele ouviu, ou pelo menos não considera nessa decisão, argumentos da própria revista e do jornalista, né? É interessante que e depois, né, na ordem que ele retira, ele fala: agora tivemos informações novas, parece que esse documento existe mesmo, e como esse documento existe mesmo, vou permitir que a notícia volte a ser publicada. Bem, isso ele poderia ter esperado essa informação. Acho que antes teve um certo foi afoito, digamos assim, né, a decisão. E eu acho que tem uma questão aí que mesmo que a notícia, esse documento não existisse, imaginemos, poderia ser que a informação de fundo existisse, poderia ser que esse documento, por algum motivo, tivesse algum equívoco, não estava de fato naquele auto, no processo, mas talvez ele existisse, a informação estivesse correta de alguma outra maneira, o e-mail existisse mesmo, né? Poderia ter alguma imprecisão na notícia, e mesmo assim talvez a notícia fosse embasada em fontes confiáveis, em uma declaração de informações que de fato embasassem aquilo, o que significa que ele não sai simplesmente retirando notícias do ar sem de fato ter certeza de que o que está feito ali é de fato falso, né? E mais do que falso, que é mentiroso, digamos assim. Eu acho interessante que na decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele cita um caso muito famoso da Corte Americana, da Suprema Corte dos Estados Unidos, que é New York Times versus Sullivan, na qual a Corte, eles estabeleceram um padrão muito importante para a mídia quando a imprensa critica uma autoridade pública. E quando a imprensa critica uma autoridade pública nos Estados Unidos, o padrão de proteção é muito maior, né? Só é considerado de fato
né, uma calúnia, digamos assim, se aquela informação, se aquela notícia, não basta ela ser falsa, ela tem que ter sido produzida com malícia, né, com dolo, ou com completo desconsideração imprudente pela verdade. Então, mesmo a notícia falsa, esse é o padrão, ela pode ser permitida, desde que a falsidade não tenha sido feita de propósito, com intenção pelo jornalista. Um jornalista que tomou os cuidados necessários, ouviu fontes, investigou. Se ele estiver equivocado por algum motivo, mesmo assim ele está protegido, pelo menos segundo esse padrão americano. A gente poderia pensar se não é esse tipo de proteção que a imprensa precisa, né? Às vezes os jornalistas precisam de um espaço de proteção até para estar errado. E se eles estiverem errados, eles publicam uma nota informando, né, uma errata, dizendo que havia algum erro. Daí existem outros padrões de comportamento, inclusive ético no jornalismo, que o jornalismo ético tem que estar protegido para poder fazer investigação, né? E nesse caso, inclusive, pelo que a gente sabe, o documento, inclusive, existe. Inclusive, o documento, até onde a gente sabe, a própria reportagem, ela apenas menciona que o nome do ministro foi mencionado numa delação. Não tem, pelo menos pelo que a gente sabe, ou pelo que a gente leu, nenhuma afirmação específica de conduta criminosa, né? Diz apenas que, na época em que o ministro era AGU, por algum motivo havia pessoas que estavam conversando, haviam conversas com a AGU, o que, inclusive, poderia ser algo absolutamente normal, que o advogado-geral da União, envolvido nos processos, né, de interesse da empresa, tivesse conversando com pessoas do setor, né? Então, assim, mesmo, além de tudo, eu acho que é importante lembrar que, pelo menos na minha leitura, naquela reportagem, na reportagem que eu li, a reportagem que a gente teve acesso, não existe nenhuma afirmação de fato criminoso específico atribuído a ninguém. Tá certo, ouvimos aqui o professor Tomás Pereira, professor da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, da FGV Direito Rio. Professor, mais uma vez, obrigado pela participação, pelos esclarecimentos, foi ótima entrevista, obrigado mais uma vez, bom dia. Vitor, bom dia.